Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que eu achei do livro A Menina Submersa, da Caitlin R. Kiernan. O segundo desafio do grande desafio do Culto Booktuber do mês de novembro era ler um livro de suspense ou de terror. E eu acabei escolhendo um que eu comprei para ler no Leia Mulheres de São Paulo de outubro, que eu acabei não consegui ler. Mas eu li agora para novembro A Menina Submersa, que é um livro de memórias. A nossa narradora e protagonista chama-se Imp, que são as iniciais dela. O nome dela é India Morgan Phelps. E a Imp começa dizendo pra gente que ela é louca. Então a gente sabe que ela tem algum tipo de condição psiquiátrica ali e que a realidade dela mistura muita coisa da imaginação dela também. Depois a gente vai ficar sabendo que a mãe, a avó, a tia-avó dela também tinham uma condição psiquiátrica parecida, que foi diagnosticada como esquizofrenia. Então, na verdade, ela tem um histórico familiar muito comprometido nesse sentido da esquizofrenia. E ela vai nos contar as memórias dela a respeito de um determinado acontecimento, ou de um conjunto de acontecimentos que se interligam. Esses acontecimentos envolvem sereias, fantasmas, aparições e assombrações, do ponto de vista dela. O que eu achei muito legal é o que ela chama de fantasmas e de assombrações. Então, os fantasmas para ela são coisas que não largam do nosso pé. São coisas que nos assombram o tempo todo. Por exemplo, no caso dela, o pai dela que fugiu quando ela era criança ou quando ela era bebê, não sei direito. Mas esse pai dela, do qual ela tem muita raiva, para ela é um fantasma. Outra coisa, ela é super fascinada por um quadro chamado A Menina Submersa, daí que vem o título do livro. Ela tem uma fascinação enorme por esse quadro desde que ela é criança, e aquele quadro é um fantasma para ela. É um objeto que mais parece uma janela do ponto de vista dela. Ela acha que existe um outro mundo ali naquele quadro e que está na cabeça dela o tempo todo. E nessa onda ela cita vários outros fantasmas. As sereias, o conto da Chapeuzinho Vermelho para ela também é um fantasma. E ela acha que esses fantasmas se propagam porque as pessoas querem se livrar deles. Então, por exemplo, elas escrevem um livro para tentar se livrar desses fantasmas, ou elas pintam um quadro para tentar se livrar desses fantasmas, só que elas não se livram, elas acabam propagando esses fantasmas, como se fossem memes. Essa é a definição de meme. É uma unidade cultural que se propaga ao longo do tempo pelas mentes humanas aí. Então, não é exatamente uma história sobrenatural. A gente sabe que tudo está acontecendo na cabeça dela. Só que ela chama essas coisas imaginárias, que para ela são reais, de fantasmas. Então, é uma história de fantasmas. Basicamente é essa a história. Ela vai tentando nos narrar os acontecimentos, porém, ao sabor da sua própria mente. Ou seja, tem horas que é mais fácil de entender o que ela está falando e tem horas que está tudo extremamente enrolado e confuso, porque ela está em surto, ou porque ela mesma não consegue organizar os pensamentos na cabeça dela. Então, o que eu achei desse livro? Eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei demais da introdução, eu achei que a introdução desse livro merece 5 estrelas. A primeira metade do livro é boa, é bacana, pra mim merece 4 estrelas, e a segunda metade é que fica muito confuso e um pouco sem conteúdo. Não me entendam mal, como disse a Paty do Errante Literário, falta frango nessa coxinha, falta recheio nessa coxinha. Foi um pouco o que eu achei da segunda parte. Eu achei que ela fica especulando o tempo todo sobre o que aconteceu e nós leitores, ficamos um pouco perdidos. Mas eu achei que a Caitlin Kiernan se saiu super bem nesse livro, até pelo tipo de expectativa que ela cria. Bom, a edição da Dark Side, vocês já conhecem, né? Esse corte cor-de-rosa maravilhoso. Tem a fitilha, tem essa capa dura que parece um diário. Aí você abre e é esse livro maravilhoso. Caveirinha, ó. Veio com esse marcador aqui, combinando A Menina Submersa. E essa é uma das minhas páginas favoritas. Eu acabei grifando algumas coisas que eu gostei mais. Em que ela diz o seguinte: este livro é o que é. O que significa que ele pode não ser o livro que você espera que seja. Então eu achei que com isso ela se safou muito. Foi super inteligente da parte dela colocar isso. Esse livro é o que ele é.
independentemente das nossas expectativas, das nossas impressões, essa é a obra, entendeu? Eu achei muito, muito interessante. E aí, só pra vocês verem que eu grifei, em várias páginas eu grifei alguns trechos, e todos esses trechos, a grande maioria, são falando que ela... São momentos em que a narradora reitera que ela é louca, que não, a gente não pode confiar no que ela tá falando completamente. E eu acho que esse tipo de reflexão é muito, muito legal quando a gente tem um narrador em primeira pessoa. Certo? No final das contas, eu acho que eu dei 3 estrelas pro livro, mas eu entendo quem adorou e eu entendo quem não gostou nada. Eu acho que por isso que as opiniões se dividiram de maneira muito oposta, muito radical. Porque tem gente que vai adorar, é um livro diferente do que a gente está acostumado, tem uma escrita muito interessante, tem uma proposta muito interessante, essa narradora é ótima, assim, dá muito o que pensar. Por outro lado, eu entendo porque muita gente odiou, porque não é um livro linear, porque não é um livro que preenche o que a gente quer saber e parece que a história fica um pouco vazia. Basicamente foi isso, eu dei 3 estrelas, como eu falei. E para o grande desafio do Culto Booktuber de dezembro, nós teremos que ler uma coletânea de crônicas ou contos, e para esse desafio eu estou lendo Chapeuzinho Esfarrapado e outros contos feministas do folclore mundial. Então em janeiro eu volto para mostrar o que eu achei desse. E o segundo desafio de dezembro é ler uma autora brasileira. E eu ainda não escolhi qual que eu vou ler, tá? Eu vou ler, mas eu ainda não sei qual. Então em janeiro vocês saberão. Tá certo, gente? É isso sobre a Menina Submersa, sobre os desafios do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha pra mim. Deixa a sua opinião sobre a Menina Submersa. Eu fiquei curiosa pra saber o que as pessoas acharam desse livro. Tá bom? Um beijo. Até o próximo. Tchau.